Olá, estou passando para deixar uma mensagem com você nesse círculo de oração das quartas-feiras. Esta é a 8ª mensagem desta série que estamos estudando, baseada nesse livro, Como Desenvolver uma Vida Poderosa de Oração, né? E eu quero que você compartilhe comigo de alguns slides nesse momento, para que nós possamos ter uma compreensão melhor de tudo aquilo que queremos passar hoje para você. Primeiramente, o que eu gosto sempre de começar é com esta imagem, que é uma imagem que nos remete, né, ao sagrado, um momento sublime em que alguém separa no seu dia para ter um relacionamento com o nosso Deus, aquele Pai que está nos céus, aquele a quem nós amamos, porque modificou nossas vidas, e quem nos ama muito e deu o seu Filho por nós. Retirar um momento desse é muito importante. E o autor, ele nos mostra, no início do seu livro, antes de entrar, propriamente dito, nos princípios. Nós estamos no capítulo 3, e ele vai nos passar diretrizes e princípios. E antes dele passar essas diretrizes, esses princípios, ele nos passa 2 lembretes. Tudo isso nós já vimos em mensagens anteriores. Nós estamos repassando 2 lembretes, né, que tem a ver com esta imagem, né? Leitura regular das Escrituras. Se você deseja ter uma vida poderosa de oração, você precisa ler regularmente as Escrituras Sagradas numa quantidade, uma porção da palavra que seja significativa. Uma porção que te alimente, uma porção que te ensine a palavra verdadeiramente, que te mostre as promessas de Deus. Você precisa conhecer, porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a santa palavra de Deus. Como você pode ter um momento como este de oração se você não valoriza a leitura regular da palavra de Deus? É como alguém que quer ser uma pessoa saudável se alimentando com 2 colheres de feijão com arroz, não é? Colher de chá mesmo. Tá bom, não tá bom não. Tem que ser uma porção que satisfaça as suas necessidades, né, de alimentação para o dia. Então, a palavra de Deus é a mesma coisa. Muitos querem ler um versículozinho e tal, rapidinho. Não é assim. É uma boa alimentação. Você tem que ter isso na sua mente, leitura regular das Escrituras Sagradas. Esses são os 2 lembretes, o primeiro lembrete. E o segundo lembrete que o autor nos apresenta, nesse capítulo 3 do seu livro, é prática das diretrizes e dos princípios bíblicos. Você precisa conhecer as diretrizes e os princípios bíblicos sobre oração. E é isso que ele vai nos passar, o autor. E nós já vimos em estudos anteriores, né? E precisa praticar. Então, você precisa insistir para que você aprenda essas diretrizes, conheça esses princípios e coloque-os em prática. É um treinamento. Você precisa iniciar e fazendo até que você possa estar desenvolvendo bem, né, essa prática de oração, esses princípios e essas diretrizes. Esses são os 2 lembretes. Leitura regular e conhecimento e prática das diretrizes, dos princípios bíblicos de uma oração poderosa que ele vai passar nesse capítulo para nós. Tá bem? Então, vamos em frente. Vamos agora para as 3 diretrizes que o autor nos passa, que nós já vimos em mensagens anteriores. Dar a Deus o melhor do seu tempo. Não dê ao Senhor um tempo que sobra, um tempo que resta, um tempo que você está cansado. Seja um tempo de qualidade, um tempo que honre aquele que é a razão da sua vida, não é? Aquele que te ama, que foi capaz de dar o filho dele por você. E às vezes nós queremos dar para Deus o resto do dia, quando nós estamos cansados, esgotados. Não, é um tempo de qualidade, o melhor do seu tempo. Não só em termos de energias, mas também em termos de quantidade. Não só qualidade, mas quantidade de tempo. Que seja um tempo
que o autor sugere como alvo chegar a 1 hora, né? Você começa talvez aí com 15, 20 minutos, daqui a pouco você vai ver que você vai aprendendo esses princípios e colocando em prática, e você vai atingir esse alvo e o tempo vai passar rápido e você nem vai perceber, tá? Dar a Deus o melhor do seu tempo. Essa é a primeira diretriz que o autor nos passa. A segunda é pratique uma vida balanceada de oração. O autor nos apresenta 5 tipos de oração. E você tem que balancear esse tempo, né, que você tem reservado para o seu relacionamento com Deus diário. Você tem que gastar esse tempo balanceando esses 5 tipos de oração, equilibrando esses 5 tipos de oração que depois eu vou mostrar a vocês, para relembrar, tá bem? A terceira diretriz que nós já vimos é diariamente peça a Deus que o ensine a orar. Diariamente, tenha humildade. Faça como os apóstolos fizeram em Lucas 11:1. Ensina-nos a orar, Senhor. Senhor, ensina-nos a orar. Nós não sabemos orar como convém, temos que ter humildade que precisamos da ajuda do Senhor. Ok? São essas 3 diretrizes que você precisa conhecer. Dar a Deus o melhor do seu tempo. Faça isso. Pratique uma vida balanceada entre os 5 tipos de oração que eu vou reapresentar para vocês. E diariamente peça a Deus que lhe ensine a orar. Tá bom assim? Vamos em frente? Nós temos agora, para relembrar, os 5 tipos de oração, para que você tenha uma vida de oração balanceada. O primeiro tipo é aquela oração de adoração, que é louvor e ação de graças ao Senhor. Louve, cante, né? Leia um salmo, ore um salmo de louvor. O Salmo 90, por exemplo, como é que Moisés começa a sua oração, hein? Senhor, tu tens sido sempre o nosso refúgio de geração em geração. Olha que coisa linda. Então, nós temos que começar a aprender que oração é também adoração. É um primeiro tipo que ele nos apresenta. Louvor e ações de graças por tudo que Deus tem lhe dado. Relembre como era a sua vida antes de conhecer ao Senhor. Agradeça a Ele por tudo. O segundo tipo de oração é confissão. Você não pode deixar que pecados ocultos impeçam você de ter um relacionamento com Deus, porque o pecado ele impede esse relacionamento. Você precisa confessar ao Senhor, faça uma autocrítica, né? Reavalie como está todas as áreas da sua vida, as ações que você fez e que você sabe que não agradou a Deus, as omissões, né? Coisas que você talvez nem se lembre, peça ao Espírito Santo para te lembrar, sujeiras que estão lá embaixo do tapete, mas que estão atraindo moscas para a sua vida. Os pecados ocultos Deus conhece. Você precisa aprender a confessar os seus pecados. Somos todos pecadores, precisamos do perdão de Deus. Isso é relacionamento, é intimidade com o Pai, é sinceridade, é humildade, é confissão. Esse é o segundo tipo. O terceiro tipo é petição, quando você vai apresentar suas necessidades, que também são importantes, não é? Coloque diante do Senhor as suas lutas, né? As suas dificuldades, coloque os seus alvos, os seus desejos, os seus propósitos, coloque diante de Deus, não é? Petição. Não é que Deus não conheça, é para que você exercite a humildade e dependência dEle. Esse é o terceiro tipo, petição. O quarto tipo é intercessão. Quando você vai interceder e orar pelos outros. Você deve ter uma relação onde você vai colocar o nome das pessoas, quais são os motivos. Está orando por essas pessoas. Pessoas que estão enfermas, pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão com dificuldade de relacionamento conjugal, dificuldades espirituais, esfriamento. Ore pela sua igreja, pelo seu pastor, pelos líderes, pelos missionários, pelo avanço da obra, né, do Senhor. Ore pelo teu país, ore pelas autoridades, para que tenhamos uma vida tranquila e próspera. Então, a intercessão é muito importante.
É o que o Senhor Jesus está fazendo hoje, à direita do Pai, intercedendo por nós. Ele é o nosso intercessor. Sigamos o exemplo dele. E, por fim, o quinto tipo é meditação. Quando você vai abrir a palavra, vai pedir ao Senhor que fale ao teu coração, e você vai refletir, vai meditar, vai conversar com Ele. São esses 5 tipos de oração. E eles devem ser equilibrados, não necessariamente nessa ordem, deixa o Espírito Santo te conduzir. Talvez tenha algum dia que você queira começar com louvor, outro dia você queira começar com meditação ou com confissão. Equilibre esses 5 tipos, você tem que dominá-los. Talvez no início você esqueça, escreva-os e vai praticando. É igual andar de bicicleta, você vai treinando, vai desenvolvendo a sua vida de oração. Ter humildade para aprender, não é? Essa parte didática é muito importante, ok? Então, visto as diretrizes, né, e os 5 tipos de oração, nós vamos agora entrar nos princípios, ok? E os princípios da oração poderosa são 8, e nós já vimos 6. O primeiro, autoridade e confiança no nome de Jesus. Esse nome tem poder. E só pode usar esse nome quem representa esse nome. Se você não ama o Senhor, não segue os seus conselhos, por que você vai usar esse nome? Só como uma varinha mágica? É isso? Tem autoridade para usar o nome de Jesus? Quem segue ao Senhor Jesus. Quem tem a sua vida voltada para realizar a vontade dele. É isso. Você é um discípulo do Senhor, então você tem autoridade para usar o nome do Senhor Jesus. E confie nesse nome, porque esse nome tem poder. O segundo princípio que nós já vimos de uma oração poderosa é deixe Deus lhe sondar e confesse seus pecados. Nós já vimos isso. Confesse os seus pecados. Deixe Deus lhe sondar. Ele vai lá dentro do seu coração e sabe o que você fez que precisa ser retirado por meio da confissão. Peça ao Espírito que traga a sua mente e deixe Deus lhe sondar. Peça a Ele, Senhor, sonde o meu interior, sonde o meu coração. Se há algum caminho mau, Senhor, retira. Ó Pai, não é? E confesse. O terceiro princípio, peça que Deus o encha e o unja com seu Espírito. Peça que Deus o encha e o unja com seu Espírito. Peça isso. Quanto mais você estiver com porção do Espírito na sua vida, mais a sua oração será de acordo com a vontade de Deus. Que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito ora por nós com gemidos inexprimíveis, diz a palavra. Peça a Deus, encha-me, Senhor, encha-me e me unja a cada dia mais e mais com teu Espírito. Esse é o terceiro princípio. O quarto princípio que o autor nos passa para uma oração, uma vida poderosa de oração, é ore com determinação e fé. Não tenha dúvidas. Dúvida não pode entrar no coração do discípulo do Senhor, porque ele conhece o Deus a quem ele segue, o Senhor a quem ele segue, né? Você conhece o Senhor. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você está orando na certeza que Deus te convidou para esse momento, porque Ele nos chama a ter um relacionamento com Ele, não é? E Ele quer que você creia na palavra e nas promessas dEle. E como você conhece a palavra e ora na palavra, o Espírito está te guiando, você vai ter absoluta confiança que Deus vai atender, porque quem pede, crendo que recebeu, no nome de Jesus, assim será feito, porque pede de acordo com a vontade do seu Senhor. O quinto princípio é peça a Deus que impeça a influência de Satanás, porque o momento de oração, esse momento que você reservou, é importantíssimo para o teu crescimento espiritual e para o progresso do reino de Deus. O inimigo de nossas vidas, o acusador, o diabo, o adversário, Satanás, ele não quer que você separe esse tempo precioso para Deus. E quando você consegue separar esse tempo, ele vai tentar atrapalhar, fazer sua mente vaguear, você se distrair, não é? Então é importante você pedir, Senhor, me ajude
e impeça a influência de Satanás sobre a minha mente, a minha vida, nesse momento, e sobre as pessoas pelas quais eu estou orando, Senhor. Bloqueie a ação do inimigo no nome de Jesus, Senhor. Não é? É muito importante você lutar em oração, sabendo que a oração é um combate espiritual constante. O inimigo não quer que você desenvolva uma vida poderosa de oração. Grave isso. Peça a Deus, peça a Ele que contenha, que repreenda a ação do inimigo. O sexto, que nós vimos na última mensagem, na última quarta-feira, é peça a Deus fervor em suas orações, seja um momento de fervor, que você sinta a presença de Deus com você. Se necessário, você até possa fazer um jejum, dependendo da luta que você esteja enfrentando. Um momento fervoroso. Não é mais um momento no dia, uma rotina, uma coisa fria, não. Tem que ser algo sublime, algo fervoroso, algo que marque o teu dia. Peça a Deus isso, que Ele dê esse fervor em suas orações. Esses 6 princípios nós vimos até quarta-feira passada, essas diretrizes, essas 3 diretrizes, os 2 lembretes, tudo isso nós vimos nas mensagens anteriores, estão gravadas, você pode ter acesso. Foi só para relembrar. E hoje eu quero fechar com 2 princípios, fechando os 8 princípios, tá bem? Olha o 7º princípio aí. Seja o mais específico possível. Seja o mais específico possível. Interessante que o autor fala da necessidade de nós detalharmos as nossas orações e não ser algo assim genérico, geral, não. O que você quer? Detalhe, ok? E ele nos apresenta esse texto de Filipenses 4:6. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Não andem ansiosos por coisa alguma, sabe, queridos? A ansiedade, no fundo, é uma demonstração de falta de confiança em Deus. Você tem ansiedade que você acha que ninguém está com você para te proteger, para te segurar. Né? Por isso que você tem ansiedade. Lhe falta segurança. E quando nós conhecemos esse Deus maravilhoso, essa ansiedade vai dando lugar à paz. À paz. Então não ande ansiosos. Mesmo que você tenha alguma dificuldade emocional, devido talvez à sua formação, mas o Senhor está aí para nos curar desses traumas, para nos dar a sua paz. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas com ações de graças, não é? Louvores, adoração, ação de graças. Não é? Apresentem seus pedidos, apresente pedidos detalhados, apresente seus pedidos a Deus. Quais são os seus pedidos? Explique bem. Uma vida poderosa de oração é uma vida que apresenta pedidos específicos, né? Bem detalhados para o Senhor. Isso é importante para demonstrar, e o Senhor vai demonstrar o seu interesse naquela causa. Demonstrar o seu interesse naquela causa que você está pedindo. Não de uma maneira genérica, abençoa o mundo todo mundo, é assim. Ok? Seja específico. Apresentem seus pedidos. Ok? A Deus. Dando continuidade, o 8º princípio é busque parceiros de oração. Não ore sozinho. Procure alguém para orar com você, alguém de confiança. Diz assim a palavra santa do Senhor em Mateus 18. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Gravem isso. 2 ou 3 reunidos, em nome de Jesus, faz o céu baixar à terra. Coisa linda, né? Então, nós precisamos ter parceiros de oração. Você precisa, diante de lutas, de propósitos, convide um irmão de confiança para orar com você. Você ora comigo sobre isso, eu estou com essa luta. Estou precisando de um parceiro de oração. Nesses dias, você pode usar até um telefone para orar junto com a pessoa. Se não puder presencialmente, presencialmente. Pode usar o Zap, né? O WhatsApp. Formar um grupo, 2, 3 pessoas com aquele propósito
Esse grupo termina quando nós atingimos esse propósito. Vamos orar por isso, nós três? Olha só, me ajude nessa oração. Busque parceiro de oração, porque o Senhor está junto quando dois ou mais se reúnem de forma especial, de forma abençoadora. O Senhor está junto destes que estão orando. O céu desce à terra. Nós estamos na terra, o Senhor, o nosso Pai, está nos céus. Mas quando dois ou três se reúnem, Ele vem, porque Ele é onipresente, está junto de nós quando estamos orando. Ok? Esse é o oitavo princípio, que é lindo, lindo, lindo. Então, eu queria que você gravasse esses dois princípios. Vamos retornar ao sétimo princípio. Seja o mais específico possível. Não andem ansiosos, apresentem seus pedidos, né, com detalhes, mostrando o seu interesse pelo que você está pedindo, não é verdade? E, finalmente, busque parceiro de oração. Ok? E assim nós terminamos os 8 princípios que o autor nos sugere. Né? Nós vimos os 2 lembretes, vimos as 3 diretrizes, e agora os 8 princípios. Eu quero recordar com você os 8 princípios, tá bom? Primeiro, autoridade e confiança no nome de Jesus. Esse é um nome poderoso e você tem que ter intimidade com esse Senhor, você tem que ter uma vida que segue a esse Senhor, para que você possa usar o nome dele, e não como uma varinha mágica, não é? Mas como alguém que você realmente o representa como embaixador dele aqui. Você usa esse nome com autoridade e confiança, porque ele tem poder. Segundo princípio, deixe Deus lhe sondar. E quando o Espírito Santo te revelar, você confesse seus pecados ao Senhor. Seja humilde. Terceiro princípio é peça que Deus o encha e o unja o seu Espírito. Porque é esse Espírito que vai nos dar a sabedoria para nós orarmos conforme as promessas de Deus na sua palavra. Quanto mais a sua oração estiver alinhada com a palavra e com as promessas de Deus, mais elas serão bem-sucedidas, porque o Senhor é fiel à sua palavra. E o Espírito Santo nos ajuda com gemidos inexprimíveis. Precisamos dessa unção. E, por fim, o quarto princípio, ore com determinação e fé. Determinação e fé. Você sabe em quem você confia, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem experiências com esse Deus. Você segue ao Senhor como seu discípulo. Então, ore com determinação e fé, porque o Senhor se agrada disso. Bem, agora vamos para os outros, o quinto, sexto, sétimo e oitavo princípio. Quinto, peça a Deus que impeça a influência de Satanás, como eu disse, esse momento de relacionamento com Deus. A palavra-chave é esta, relacionamento com Deus. Intimidade com teu Pai. É um momento precioso que o inimigo não quer deixar você separar no seu dia, esse momento, esse tempo de qualidade. Ele vai fazer tudo para impedir. E quando você separar, ele vai fazer tudo para te atrapalhar. Fazendo a sua mente vaguear, você ter sono, se distrair. Peça a Deus que impeça a influência de Satanás. O sexto princípio é peça a Deus fervor em suas orações. Não deixe cair na rotina, se é algo meramente obrigatório, religioso, fuja disso. Seja um momento prazeroso e diante de lutas e desafios importantes, você pode até fazer um jejum, iniciar um jejum, entregar um jejum, não é? Ok? Momento precioso, fervoroso. Peça a Deus esse fervor. Não deixe o esfriamento entrar no seu coração e dizer assim, está na hora da oração. Não é isso. Não pode ser assim. Okay? É um momento que você espera um desejo de estar junto ao Senhor, que você separou para isso. Um momento no seu dia que você está calmo, que as coisas estão calmas, que você pode separar para isso. Amém? Peça fervor ao Senhor. O sétimo princípio é seja o mais específico possível. Nós já vimos, não é? Seja específico, não seja genérico. E, finalmente, o oitavo princípio, busque parceiro de oração. Não ore sozinho. Não pense que você sozinho vai resolver o problema do mundo. Os grandes avivamentos, as grandes obras do reino de Deus,
elas começaram com grupos orando. Grupos orando. Procure parceiros confiáveis para apresentar as causas ao Senhor. Ok? Para estar orando juntos ao Senhor. Esses são os 8 princípios que eu encerrei hoje. Esse capítulo 3 que nós fechamos do livro hoje. E eu espero que você tenha verdadeiramente entendido e gostado dessa mensagem. Porque nós precisamos muito de pessoas que se dediquem à oração. O reino de Deus, ele é formado por pessoas salvas, regeneradas. O reino de Deus, ele começa no meu coração. Ele começa num relacionamento de um pai com filho. E às vezes no dia a dia, na luta, nós vamos esfriando esse relacionamento e vamos querendo fazer coisas para Deus, queremos agir, mas nós não reservamos tempo para intimidade com Ele às vezes. Queremos ser proativos. Mas eu quero te convidar você a ser agora menos proativo e mais passivo, contemplativo. Experimentar o passeio de Deus no seu coração. Tirar esse momento para te revigorar. A oração, né, de ação de graças. A oração de louvor. A oração que você confessa seus pecados. Que te renova, que te dá alegria, que te traz paz. A oração que você coloca as suas necessidades pessoais, a petição. A oração que você pede pelas pessoas que você sabe que está passando por dificuldade. Você pede pelas autoridades, você nomeia as autoridades, seja específico. Peça por esse país, pela sua cidade. Peça pelos missionários, dando nome àqueles pelos quais você está pedindo. Peça pelo seu pastor. Como nós precisamos de pessoas que desenvolvam uma vida poderosa de oração para que tenhamos um tempo de refrigério, um tempo de avivamento, um tempo de bênção. E esses 8 princípios fazem parte. Releia-os, reveja-os, melhor dizendo, reveja-os, procure treinar e você vai ver a vida maravilhosa de oração que você vai desenvolver. Na próxima quarta-feira, se Deus assim o desejar, esperamos estar todos juntos em mais uma mensagem, né? Seguindo o livro Como Desenvolver uma Vida Poderosa de Oração, de Gregory Friesel. Tá? Receba um abraço carinhoso. Deus te abençoe e desenvolva uma vida poderosa de oração. É o que eu desejo nesse momento para você. Fique na paz do Senhor. Até quarta que vem.